agradeço. Tenho um conhecimento um pouquinho grande, não é tão profundo quanto eu gostaria, mas eu conheço um pouquinho, então por isso que eu quis falar sobre isso. E é um assunto que não é muito falado, né, em mídia, não é muito divulgado, mas é muito importante. É muito importante porque a gente vê no nosso dia a dia que muitas pessoas ainda estão caminhando bem lentamente para desenvolver essa inteligência emocional. Outras pessoas dizem que maturidade emocional é a mesma, na realidade a leitura que a gente faz é a mesma, né? Então vocês me perdoem, de vez em quando eu vou procurar aqui na minha cola, né, no meu apoio, eu vou procurar pedir desculpa para vocês. Então, como que começou o estudo da inteligência emocional? É lógico, nos Estados Unidos, porque lá começou uma grande sequência de violências nas escolas, nas ruas, gente matando saindo briga por causa de coisas pequenas, e eles queriam entender o porquê esse ódio tão grande, essa raiva, essa falta de paciência tão grande. Começou a estudar o cérebro, a região das emoções. E o que eles não viram? Que as emoções influenciam e muito a inteligência, e que muitas vezes uma pessoa tem um QI, que eles falam que é a inteligência da pessoa enorme, não vale de nada quando ela não tem controle das emoções, quando ela não sabe lidar com uma situação, não vale de nada. Então eles começaram a dar ênfase às emoções, e é uma área que eu gosto muito, Então aqui na escola nós também temos problemas com isso, desde os alunos até os adultos, nos relacionamentos, e todo mundo em casa tem, aposto que muitos de vocês acordaram hoje e já tiveram N situações em que tiveram que se controlar, ou às vezes não conseguiram se controlar, falaram mais do que deviam, e depois a gente se arrepende. Então todo dia a gente está sendo exposto a situações que a nossa emoção é solicitada, Aí existe de tudo isso. Gil, pronto, liguei. Põe para mim, Lucas, no outro. Eu vou começar com um trechinho aqui de Aristóteles, O desafio de Aristóteles. Ele coloca aqui que qualquer um pode zangar-se. Isso é fácil. Mas zangar-se com a pessoa certa, na medida certa, na hora certa, pelo motivo certo e da maneira certa, não é fácil, Porque a gente realmente, quando acontece alguma coisa que não está certo, que a gente não concorda, que vai frontalmente ao contrário, do que a gente pensa, realmente a gente tem que se posicionar. Mas será que eu me coloco do jeito certo? Será que eu me coloco com a pessoa certa, do modo certo, na hora certa? Muitas vezes não, E aí, isso que diz a inteligência emocional. Se eu conseguir, eu estou usando a minha inteligência emocional e eu consigo levar os problemas de um modo mais ameno, menos sofrido, tá? Então, é um modo, a gente pensar nesse desenvolvimento dessa inteligência emocional, é um modo da gente se tornar mais maduro. E a inteligência emocional, ela é desenvolvida dos 5 aos 8 anos. Mas a gente leva a vida toda treinando isso, A base é feita até dos 5 aos 8 anos. Mas também não é algo que, se não foi feita nessa idade, nunca mais consigo fazer. Consegue-se sim. O cérebro é muito plástico, então ele consegue se adaptar, ele consegue aprender durante toda a vida, tá? Então a gente, pensando na inteligência, quando vem essa palavra inteligência, a gente logo pensa numa pessoa que aprende muito, que sabe muito, que conhece muita coisa, Então a gente logo pensa assim, então quem tem uma grande inteligência, que é uma pessoa, uma sumidade naquele assunto, é bom em algum assunto, ela tem uma ótima inteligência emocional. E não é bem assim, Muitas vezes a pessoa é uma sumidade no assunto, mas é descontrolada, é aquele de pavio curto, que sai brigando com todo mundo, então realmente não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Deixa eu pegar a minha colinha. Muda para mim, por favor. Então, é o que eu coloquei aqui, mas falei um pouquinho antes agora, De que
o QI, que é a inteligência, né? A razão, né? O que eu sei, o que eu conheço, o que eu aprendi de conhecimentos, a gente chama de QI, né? Aquela que a gente tem capacidade de aprender, tudo. E o QE é o coeficiente emocional, é a inteligência emocional, a minha inteligência emocional. Hoje em dia, na nossa sociedade, é como se um brigasse com o outro. Ou você é inteiro razão, ou você é inteiro emoção. Aquele cara de pavio curto, ele é inteira emoção. Pisou no calo dele, ele vai sair batendo em todo mundo. E aquele que é só razão, muitas vezes fica até um robozinho. Porque ele não consegue nem expressar a emoção dele e nem sentir a do outro. Então, muitas vezes, assim, quando uma pessoa é estourada, xinga, né, ela não está bem, ela está num extremo. E também aquele que releva tudo, que deixa tudo acontecer e, deixa, é porque o outro, ele é assim mesmo, né, eu vou deixando, ele também está errado. Então, nenhum dos dois estão usando a inteligência emocional. Essa dualidade, né, esse oposto, não é o normal. O normal é um meio termo onde haja justiça, um senso de justiça muito apurado, onde eu não invado o seu e você não invade o meu. Mas se eu perceber que você está invadindo o meu, eu vou te apontar e não vou deixar você invadir o meu. Só que como que eu vou apontar? É aquilo que Aristóteles colocou lá. Como que eu vou mostrar? O jeito que eu vou mostrar para que a pessoa não invada o meu. Né? Mas em primeiro lugar, eu sei o do outro, eu não invado do outro nunca. Né? Então, o ideal é que não haja essa dualidade, uns que acedem muito e outros que não aguentam nada. O ideal é um meio termo. Então, o ideal é a nossa razão trabalhando junto, somando com a inteligência emocional. Somando, porque a emoção é que faz a gente caminhar. Só a razão não faz a gente caminhar. Né? É a emoção que nos empolga, que nos faz querer fazer algo. A razão, só a razão não. É a emoção, não, eu quero. Nem que a gente fale assim, eu estou indo por dinheiro. Mas quem é que manda isso? É porque eu preciso de dinheiro, porque eu preciso pagar a conta. É a sua emoção mandando. Então é a sua emoção que te bota para frente, ela te dá um empurrão. Fala, caminha, só a razão não vai. Né? Então, essa inteligência emocional começa com aquela pequena habilidade que a gente vai ensinando para as crianças. Quem tem filhos ensina para os filhos, né? Então, e a gente, muitas vezes adulto, também faz isso muito, começa se colocando no lugar do outro. Se eu ouvir uma outra pessoa chorando, muitas vezes eu nem sei por que ela está chorando, mas eu me coloco no lugar do outro. Para ela estar chorando, vai em público, alguma coisa aconteceu. Esse momento eu já mostro que eu consigo me transportar para o outro. Então, uma criança que vê um cachorro chorando e ele fala assim para a mãe, ai mãe, aquele cachorro está chorando, ele está começando a desenvolver essa inteligência emocional. Ele consegue sair dele e ir lá para dentro do cachorro, sofrer junto com o cachorro e voltar para ele. E sentir aquela dor que ele acha que o cachorro está sentindo, sentir nele. E aí a gente fala, essa criança está começando a desenvolver a inteligência emocional. E a gente vê que muitas vezes aqui na escola, muitos não têm. Alunos, muitos não têm. Eles não conseguem se colocar no lugar do outro. Né, de ver se aquilo que ele está falando está ofendendo o outro. Ele não consegue colocar, deixa eu ver o que eu pensaria se eu estivesse no lugar dele e sentir aquilo que aquela pessoa está sentindo. Não consegue. Né? E isso é um caminho que tem que se fazer para ter uma sociedade melhor. Todo mundo tem que se colocar no lugar do outro. É lógico, se esse outro está passando do limite, eu não vou deixar. Eu vou me colocar, vou me posicionar de um jeito para que ele não invada o meu. Mas também eu não vou deixar que ele se vire sozinho, que seja humilhado, que passe ou que eu humilhe, né? Então, há pesquisas que dizem que a nossa parte racional não trabalha sozinha. Que quando a gente vê alguma coisa, ouve alguma coisa, a primeira leitura feita no cérebro é pela área emocional. Então, tudo na nossa vida passa primeiro para a emoção e depois vai para a razão.
Então não tem por que a gente não aprender a lidar com as emoções. Porque tudo que a gente faz, primeiro vai no emocional. É a primeira leitura que faz o cérebro, é a emoção. Então é por isso que a gente sente um cheiro e lembra de alguma coisa. Muitas vezes um perfume para umas pessoas lembram coisas boas. O mesmo perfume para outras pessoas lembram coisas ruins. Por quê? Porque primeiro passou no seu emocional e depois foi para o seu racional. Se você sentiu aquele perfume e ligou com uma experiência ruim, aquele perfume, toda vez que você sentir, você vai lembrar de alguma coisa ruim, de um sentimento ruim. Você pode até não lembrar do fato, mas o sentimento que você tem é ruim, é algo, não gosto muito, né? Então vamos lá, a gente pensa que então as emoções podem não influenciar nos pensamentos, na nossa razão, mas elas influenciam e muito, o tempo inteiro. Põe no próximo, por favor. Então, o que é a inteligência emocional? O que é? A definição bonitinha é a capacidade que cada ser humano tem para lidar com os conflitos cotidianos, o volume de suas angústias e suas ansiedades, compreendendo-se ao compreender os seus próprios sentimentos e descobrindo-se nos outros, com quem busca efetivamente conviver. Então, eu me compreendendo, eu me conhecendo, sabendo o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu posso, o que eu não posso, aos poucos eu também vou reconhecendo isso no outro e vou compreendendo mais a mim e o outro, né? E aí a convivência fica bem melhor. Refere-se também à capacidade de perceber, controlar, avaliar e expressar as suas emoções no dia a dia, tá? Então, põe no próximo. A emoção, para que serve então todas essas emoções que a gente sente aí, que muitas vezes você fala assim, eu que sou meio pavio curto, então as emoções para mim me atrapalham, porque eu fico doido e não ligo não vejo mais nada na frente e vou saindo falando mil e uma, muitas vezes até partindo para agressão física. Para que servem essas emoções? É aquilo que eu falei antes, elas servem para te impulsionar para frente. Se você não tivesse emoção, seria um robozinho. O robô, ele não só faz o que a gente manda ele fazer, nós seríamos assim. A emoção, quando não está presente, ela é assim. Se a gente vê pessoas que têm um sério comprometimento emocional, elas ficam mais apáticas. Então tem que ter sempre alguém para dar um empurrãozinho para ela ir para frente, né? A razão não nos impulsiona, é a emoção, né? Então a inteligência, ela pode auxiliar a gente a saber o que é certo, o que é errado, aonde que eu vou frear essa minha emoção, mas a emoção é a base de toda ação, boa ou ruim. Então elas têm que caminhar juntas, a razão e a emoção, tá? As pessoas emocionalmente inteligentes, elas sabem o que é importante para elas e o que é importante para os outros. Onde a atitude delas afeta a elas, onde afeta os outros. Ela se preocupa com os outros. Então, por isso que eu digo que é a base de uma sociedade mais justa. Eu me conhecer os meus sentimentos, eu vou conhecer o outro, porque eu sou humano tanto quanto ela. Então, se eu sinto aquela dor, o outro também pode sentir do mesmo jeito. Então, aquilo você vai se colocando no lugar do outro e a relação tende a melhorar, porque ninguém quer que o outro faça algo que lhe machuque. Então, você também vai passar a pensar em 2 vezes em fazer algo que prejudique o outro. Né? A moral anda muito junta com o desenvolvimento da inteligência emocional. A moral está junto. Se você vai desenvolvendo a moral numa criança, ao mesmo tempo que você ensina ela a reconhecer o que ela sente, o que o outro sente, você monta a moral da criança. Isso pode, isso não pode, isso é certo, isso é errado, tá? Então as pessoas inteligentes emocionalmente sabem o que para elas é muito importante, elas não podem ficar sem, e o que para elas é só um capricho, que eu consigo passar sem, né? Muitas vezes eu quero e não consegui. Tem inúmeras situações na vida da gente que é assim, né? A gente não consegue tudo o que a gente quer, mas eu suporto aquela coisa que eu não consigo mudar. As pessoas inteligentes emocionalmente suportam muito melhor, passam pelas dificuldades muito melhor, porque têm a certeza de que agiram certo,
fizeram o seu melhor, mas até ali eu consigo, dali para lá eu não consigo mudar. E eles conseguem resolver melhor os problemas, aguentar coisas que eles não conseguem mudar. Então eu vou contar o caso desse Francisco e o do Rui. São duas pessoas, dois homens muito inteligentes. O Francisco é casado, tem uma filha de 11 anos que é deficiente física, cadeirante. E num passeio lá, muito rico, um passeio de barco, o barco sofreu um acidente, afundou. A primeira coisa que ele faz é pensar em socorrer a filha. Quando chega o resgate, ele se vira em mil e um, isso conseguiu entregar a menina para o resgate, mas ele não conseguiu se salvar. Quem que motivou ele a isso? Foi a razão? A razão falaria, você vai morrer. É a emoção o tempo todo. A emoção que fez ele ter esse ato heróico. Já o Rui, então a gente pode dizer que essa emoção teve um resultado positivo, um resultado bom. Já o Rui também é um homem bom, muito trabalhador, é dentista, mas vive perdendo cliente. Vive perdendo cliente porque discute. Eu vou contar um caso de que ele atendeu pai, mãe e filha. A filha na universidade atendia separados cada um dos três. E a menina, um dia ela falando da universidade, e ele, na hora que a mulher tá com a boca aberta, não pode falar nada, falou muito mal do curso, falou mal da faculdade, que ali só estudava gente que não prestava, que não queria estudar. E a menina se sentiu ofendida. Chegou em casa, comentou com o pai, com a mãe. O pai, muito tranquilamente, no dia da sua consulta, nossa, mas por que você falou assim? Ela chegou tão desanimada em casa, está tão feliz que entrou na faculdade. O dentista já se estourou. Você nem estava aqui para ouvir, o que você está falando? A menina fresca, não pode falar nada, não ouve nada. E aí o que acontece? Perdeu de novo mais um cliente. Aí quando ele para pensar, ele fala, as pessoas não me entendem, eu só dei minha opinião, eu fui sincero, é uma injustiça, as pessoas não me ouvem, não compreendem o que eu digo. Realmente ele é uma pessoa muito estourada e não usa da sua inteligência emocional. Ele não conseguiu em nenhum momento se colocar no lugar do outro, nem da menina e nem do pai. Ele não conseguiu e ele está se achando, no final das contas, uma vítima. Coitado de mim, ninguém me compreende. E com isso ele vai perdendo. Ainda é bom que ainda tem alguns casos. Mas senão não vai ter mais cliente, não vai ter emprego, não vai ter trabalho. A inteligência emocional é importante para isso também. Ela é uma ferramenta para adaptação social. Se eu não me adapto na sociedade, muitas vezes não consigo manter o meu emprego. Então os nossos alunos daqui hoje, eu fico pensando, os nossos alunos que um olha meio torto para o outro, já ficam ofendidíssimos, já saem para resmungar. Muitos de vocês que estão aqui assistindo sabem, não é? Um só olhou torto para o outro, falou alguma coisa, já sai brigando, já sai batendo. Tem que mudar, porque chega lá no emprego, ninguém gosta de gente estourada, não. Ninguém gosta de gente nervosa. Tem que ser pessoas que saibam conversar, que saibam trocar ideias, que saibam chegar num acordo, Então vamos lá. Próximo. Então o que é inteligência emocional? A gente pode falar de 5 pontos. O autoconhecimento, a administração das emoções, a empatia, automotivação e capacidade de um relacionamento pleno. Facinho, Tudo isso pra gente fazer, A gente se conhecer, a gente administrar o que sente, a gente ter empatia, que é se colocar no lugar do outro, ter sempre motivação apesar de inúmeros problemas e se relacionar muito bem com as pessoas. Fácil, não é? Tranquilo? Muito fácil isso. Isso daqui é dificílimo, é coisa de treinamento de uma vida toda. Muitas vezes a gente passa a vida toda e não vai conseguir fazer tudo, Põe no próximo para mim, por favor. Então lá, quando a gente se conhece, a gente identifica os nossos sentimentos, a gente usa o que a gente sente para tomar uma decisão. Então eu não ajo somente pela emoção, eu penso, é o que eu sinto junto com o que eu penso. Então um colega me xingou, me falou, eu paro,
eu uso o meu racional, eu penso, mas isso que ele falou vai influenciar muito na minha vida? Vai mudar a minha vida? Não, não vai mudar a minha vida. Então deixa pra lá. Ou então eu paro e penso, eu vou pegar ele, eu vou bater nele. Aí eu paro, pensei, tá certo eu ir lá bater nele? Depois eu não vou sair errado também? Então eu paro, essa parada para pensar é onde eu consigo fazer escolhas, é onde eu modifico a minha atitude, que é a palestra da semana passada, né? Muitas vezes ela falou, né, que as pessoas acham que são vítimas da vida, são escolhas. É nesse momento que você tem que parar e pensar, como que eu vou agir? Eu vou agir igual o outro ou eu vou mudar e eu vou ser diferente? Né? Próximo. E administrar as emoções, controlar os impulsos. Eu estou com vontade de pular no pescoço do meu chefe que falou mal, gritou comigo. Eu vou lá, vou pular no pescoço dele? Né? Eu tenho que me controlar, me aliviar de ansiedade, vai acontecer alguma prova, eu tenho que saber lidar com aquela ansiedade, aquele nervoso, ou então alguma coisa muito boa, vai ter uma viagem, um passeio, e eu não consigo fazer nada, porque eu fico lá agitado. Né? Eu tenho que saber lidar com essa ansiedade. E a raiva, né? A raiva não é algo ruim, o ódio, o nervoso não é algo ruim, desde que eu direcione para o lado certo. Se eu direcionar a minha raiva com a situação que uma criança está sendo injustiçada, vai um colega meu, estão rindo da cara dele na sala de aula. E aquilo me dá uma raiva, porque eu não estou gostando. Mas eu vou lá e vou bater em quem está rindo da cara dele, quem está brincando com ele, fazendo uma brincadeira sem graça. Eu vou fazer a mesma coisa que ele. Agora, se eu sentir aquela raiva e eu transformar aquela raiva numa conversa, isso você não devia fazer, porque não é assim, assim, assim. Nossa, se eu fizesse isso com você, você não ia gostar. Mas o outro vai bater em mim. Claro, aí você vai também se afastar, né? Não vai deixar o outro bater em você. Mas essa tentativa você tem que fazer, porque senão você vai ficar errado igualzinho o outro. Mas em vez de um errado, terão dois errados. Né? Então, e muitas vezes a gente odeia uma pessoa porque ela teve uma ideia diferente da minha. Aí eu transporto o ódio que eu tive, a ideia dela, que a ideia dela foi uma caca, uma meleca de ideia. Nossa, que ideia horrorosa. Detestei, é contra todos os meus princípios o que ela pensa. Eu vou passar a odiar a pessoa? Não, eu odeio a ideia. Tem um ditado que não é muito bem assim, mas o sentido é esse, de que pessoas inteligentes discutem sobre ideias. As pessoas pequenas discutem sobre pessoas. Então, a pessoa que confunde a ideia daquela pessoa com a pessoa mesmo, e passa a não gostar da pessoa que ela teve aquela ideia, ela é uma pessoa que não está desenvolvida emocionalmente. Ela não consegue separar a ideia da pessoa de verdade. Ela passa a odiar aquela pessoa. Ela não consegue discutir uma ideia e chegar num acordo. Então, vamos conversar, não gostei disso, o que a gente pode fazer? Um meio termo, né? Então, não confundir isso. E muitas vezes a gente vê aqui na escola muito isso. Um aluno fala alguma coisa, todos caem em cima. E, nossa, mas você é isso, você é aquilo outro. E muitas vezes ele só trouxe uma ideia, uma sugestão, né? Nada melhor do que falar assim, não é muito bom. E se nós fizermos desse outro jeito, deste outro modo? Né? Sempre conversando, a gente vai ouvindo o outro, vai aprendendo, vai se modificando. Tá? Que mais? Peraí, eu tô perdida aqui. Oi? Tá. Empatia. Cadê? Onde eu estou? Achei. Então, empatia. Então, o que é eu compreender o outro, eu demonstrar o que o outro, que eu compreendi o que o outro sente. Isso é muito difícil, né? A gente se colocar no lugar do outro e ver como o outro está sentindo. Muitas vezes se fala, não quero nem saber o que ele está pensando, o que importa sou eu. E não é assim, né? Se o outro também não estiver bem, o clima vai ficar pesado, o clima vai ficar horroroso e as pessoas não vão se dar bem, vai ter discussão. Então eu tenho que pensar no que o outro pensa, no que o outro está falando,
para conseguir controlar os ânimos, né? Resolver os problemas, sempre conversando. Então, olha lá, você voltou? Não, põe na empatia. Ah, tá. Então, olha, de você se colocar no outro, entendendo e percebendo os sentimentos dele e as intenções dele, mesmo que ele não esteja falando. Mas muitas vezes o rosto da pessoa, a fisionomia, diz tudo, né? Não precisa saber muito, né? Automotivação, né? A capacidade de preservar e conservar o otimismo sereno, mesmo em condições relativamente adversas. Então, é eu sabendo que, mesmo está tendo todas as condições ao contrário do que eu gostaria que te fosse. E mesmo assim eu quero fazer algo, eu preciso fazer algo. Eu não me desanimar. Porque se eu sentar e ficar esperando o mundo acabar, né? O mundo acabar, minha mãe costuma dizer, né? O mundo acabar em fogo que é para eu comer peixe frito. O mar acabar em fogo que é para eu comer peixe frito. Não vai resolver nada, né? Eu tenho que fazer a minha parte. Então, uma pessoa inteligente emocionalmente, ela faz tudo o que lhe é possível, só que chega mesmo ela fazendo tudo o que é possível, ela não consegue, porque tem uma parte que é do outro, que se eu fizer, eu vou invadir o outro. Então, ela sabe lidar com aquela situação, contornando todas as dificuldades, ela vai fazendo que nem a água, né? Caminhando entre as pedras, ela vai chegar onde ela quer. Pode até levar mais tempo, pode ser que ela chegue um pouquinho mais para a direita, um pouquinho mais para a esquerda, mas ela consegue chegar no objetivo dela sem sofrer, né? Sem sofrer e ficar doente e perder a razão, então perder a razão, sair brigando com todo mundo, né? Se você sabe quais são os valores que te baseiam na vida, o que você quer da vida, você consegue, mesmo transpondo inúmeros obstáculos, você consegue chegar onde você queria. Então, essa certeza de que você fez o seu melhor, dá uma sensação de tranquilidade, né? De que emocionalmente você fez tudo o que você podia, muitas vezes você abriu mão de algumas coisas, não tanto, né? Para não entrar naquele negócio de que o outro está abusando da sua bondade. Você abriu mão de algumas coisas, mas mesmo assim não deu. Saber lidar, né? O que eu posso mudar, eu mudo. O que eu não posso mudar, eu consigo passar e sobreviver aos obstáculos, né? Então, e muitas vezes a gente achando que não vai conseguir mudar o impossível, a gente faz o impossível, né? Muitas vezes. Capacidade de relacionamento pleno, né? A habilidade de lidar com as reações emocionais de outras pessoas e interagir com elas. Então eu estou conversando com um amigo lá na sala, o menino, em vez de responder tranquilamente, ele responde me dando um empurrão e me afrontando. E aí, eu vou fazer igual? Se eu fizer igual, esquece, eu estou igualzinho a ele, igualzinho. Mas se eu mudar a minha atitude e falar, eu não quero resolver assim o problema, e a postura tem que ser firme também, você não entra na mesma do dele, né? Na mesma atitude do outro. Mesmo na rua, muitas vezes a gente está lá, às vezes você faz um comentário, brincando com um conhecido, a pessoa leva mal, né? Então a gente tem que saber também como falar, com quem falar, que hora falar, se colocando no lugar do outro para ver se você não vai ser mal entendido, né? Mal interpretado naquilo lá. Ai, perdão. Parou. Então, se a pessoa passou a gritar e eu gritar junto, eu me descontrolar a ponto de eu entrar no mesmo nervoso dele, não adiantou nada. Nem ele é inteligente emocionalmente, nem eu. Agora, se eu me controlar e saber olhar aquela resposta dele toda atravessada, toda torta, nervosa, e eu parar e falar, não é assim que eu acho que é o certo. Vamos conversar. É difícil, não é fácil, porque muitas vezes a gente também tem vontade de partir para a gritaria, para brigar, e não é assim, na conversa. Então, as pesquisas mostram que 2/3 das nossas interações, na família, no trabalho, na rua, em qualquer lugar,
são baseadas nessas 4 coisas aqui: na autoconfiança, na flexibilidade, que é se manter um eterno aprendiz, né? Se aquilo não serve para mim, eu vou aprendendo, eu vou mudando. Eu vou mudando. A empatia e a capacidade de se dar bem com os outros. Ou seja, tudo isso é inteligência emocional. Se eu me conheço, eu confio no que eu sei, eu tenho autoconfiança, eu vou para frente, eu me motivo a ir sempre para frente, a buscar, mesmo não conseguindo, mesmo tendo que tentar inúmeras vezes, eu vou para frente. Se eu sou flexível, eu converso com o outro e eu mudo o meu ponto de vista, eu aprendi o ponto de vista dele, eu mudei o meu. Então eu estou aprendendo, eu sou flexível. Se eu tenho empatia, eu me coloco no lugar do outro. Antes de eu falar alguma bobagem, eu já vou pensar o que o outro, eu antecipo o que o outro vai pensar. E eu evito uns problemas aqui, né? Eu costumo dizer isso muito na sala de aula, principalmente 7ª e 8ª, que na idade deles eles têm que antecipar já. Muitas vezes as atitudes que eles têm que antecipar quais consequências terão. Teve um menino que jogou a tampa do lixo para cima. Eu não quebrou a lâmpada. Eu não queria, eu não joguei para quebrar a lâmpada. Eu até acredito que você não jogou para quebrar a lâmpada, mas na sua idade você tem que antecipar que isso pode acontecer. Que caindo a lâmpada pode machucar uma outra pessoa. Que caindo a lâmpada vocês vão ficar sem lâmpada na sala de aula. Essas coisas têm que ser antecipadas. Então, isso daí parte do quê? Da empatia, eu me colocar no lugar do outro. Porque se cair a lâmpada em cima de mim, eu não vou gostar. Então eu tenho que antecipar isso, que se cair na lâmpada na cabeça do outro, ele também não vai gostar. E a capacidade de se dar bem com os outros, que ela se explica, né? Só essa frase já se explica mesmo. Então, a nossa vida o tempo inteiro é solicitada o tempo todo as nossas emoções. E se a gente não souber dominá-las, controlá-las e usá-las para o nosso bem, a gente acaba fazendo coisas que depois a gente se arrepende. E muitas vezes vamos levar para a vida toda. Uma amizade que você fala alguma bobagem numa hora, você pode até reatar a amizade, mas aquela amizade nunca mais será a mesma. Sempre vai ter aquele ponto de que, nossa, aquela pessoa falou assim comigo, ela me deixou, me balançou. Será que eu posso confiar nela realmente? Aí, próximo. Já foi? Então, o que a gente faz para desenvolver a inteligência emocional? Primeiro, a gente tem que pensar no que eu sinto. Porque eu conhecendo o que eu sinto, eu vou imaginar o que o outro sente também. Eu vou me colocando no lugar do outro. É treino, gente, é treino diário. Se eu não me colocar no lugar do outro nunca, eu só vejo a mim. O tempo inteiro eu só penso em mim. E o mundo não é assim. Porque se tem alguém perdendo, alguém ganhando e alguém perdendo, não está certa a relação. São os dois ganhando e os dois perdendo alguma coisa. Numa relação de amizade, numa relação de emprego, em qualquer lugar, sempre tem as duas coisas. Se um só ganha e um só perde, está errado. Os dois ganham e os dois perdem coisas, na mesma medida. Aí está certo, é aquele meio termo do senso de justiça. Assumir a responsabilidade pelos próprios sentimentos e não colocar sempre a responsabilidade no outro. Eu sou assim estourado, sem paciência, porque as pessoas falam cada bobagem para mim também. Elas falam cada bobagem que eu falo mesmo, eu tenho que falar, porque a pessoa pediu, praticamente ela pediu. Não, eu sou responsável pelas minhas falas, pelas minhas atitudes. Se eu der essa autorização para o outro mandar no que eu faço, eu estou perdendo uma grande parte da minha vida, Essa coisa que o outro faz e eu tenho que reagir ao que ele faz de um modo agressivo, eu perdi a minha escolha já. E quem manda em mim sou eu, Então eu tenho a opção de agir diferente dele. Essa opção, se você der na mão do outro, ele vai pegar mesmo. E aí você que sai sempre perdendo, Aquele dentista que eu contei lá a história, ele fala cada coisa, o cara quer me falar da filha dele, ele nem estava aqui, eu não falei nada desse jeito, a menina que entendeu tudo errado, coitado de mim, Ele tem opção, ele não poderia ter optado e falar, olha, aconteceu isso. Então, mas desse modo assim, ela não gostou disso. Nossa, não foi minha intenção era outra, era essa.
ele conseguiu se explicar. Ele falou a mesma bobagem lá no começo, mas a explicação dele foi diferente, né? Trabalhar para manter uma área ampla de aceitação nas relações. Se eu sou uma pessoa que eu trabalho a minha inteligência emocional, eu vou me adaptando aonde quer que eu esteja, eu vou resolvendo os problemas aonde quer que eu esteja, eu vou ter uma ampla gama de relações. Pode até, muitas delas não serem muito profundas, né? Amizades, nossa, aquele amigo que sabe a vida toda de cabo a rabo. Isso é normal que nós tenhamos pouco. O que eu estou dizendo de ter uma ampla relação, assim, uma ampla gama de relacionamentos, é a gente se dar bem com muitas pessoas. Ou então o razoável. E não ser aquela pessoa que todo mundo olha e fala assim, ah, esse é intratável. Não dá para conversar com ele. Qualquer coisa, história, fala 1001 e você perde a razão. Porque ele está sempre com a razão e sai brigando e sai reclamando. Então é isso, quando a gente compreende o outro, a gente passa a se dar melhor com um número maior de pessoas. Próximo. Então, para a gente treinar isso nas crianças, queria só terminar isso, né, falando nas crianças, como que a gente como que a gente trabalha a inteligência emocional com as crianças? Conversa, 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 conversa. E tem que ter paciência. É todo dia? É todo dia. Então é pergunta, com muitas perguntas. Aconteceu uma situação, o que aconteceu? 2 brigaram, né? A mãe está em casa, os 2 filhos brigaram. O que aconteceu? Para um pergunta, o que aconteceu para o outro? E um tem que ouvir o outro. Mas nossa, você fez isso? O que você acha que ele pensou de você nessa hora? E as crianças falam, cada uma, né? Elas conseguem falar assim, ah, deve ter ficado com raiva. Se fosse ele que fizesse isso em você, o que você sentiria? Nossa, eu ia ficar muito bravo, eu ia bater nele. Então são essas perguntas, você vai desenvolvendo a capacidade do aluno, da criança, de se colocar no lugar do outro. Não é fácil, muitos adultos não conseguem ainda, e as crianças estão desenvolvendo isso, né? Uma inteligência emocional boa faz com que ele aprenda mais, porque ele aceita que ele também erra. Muitas vezes alunos nossos não aceitam que erram, não aceitam o erro, né? O professor vai falar assim, olha, aqui você errou, apaga, faz de novo, vamos tentar. Tudo que eu faço está errado, tudo que eu faço está errado, você não aceita nada. Ele não sabe nem que ele erra, não aceita que ele erra. E isso é uma dificuldade realmente emocional. Então melhora sim a aprendizagem, melhora o relacionamento, vai ter amizades melhores, que a gente consegue ter conversas, se expor, conversar do que a gente pensa, né? Que mais? Então a gente trabalha com perguntas, e aí você fala assim, nossa, mas no dia seguinte meu filho fez a mesma coisa, brigou de novo, eu vou lá e falo, se ele bater em você, você bate nele, está tudo resolvido, e eu vou para casa, vou pensar, eu vou ver televisão, você me deixou sossegado. É o mais fácil. É difícil eu parar, pegar os 2 e falar, vamos conversar. Então o segredo é ter paciência, 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 perguntar, colocar o que o outro sente, fazer um ouvir o outro. A gente vê aqui na escola que as pessoas não se ouvem, os alunos não se ouvem. Um começa a falar por cima do outro e vira uma discussão, ninguém consegue se ouvir. Então um ouvindo o que o outro pensa, o que o outro sente, ele vai ver até que o que o colega falou não era para ofendê-lo. Não era para ofendê-lo, ele estava falando de uma outra coisa que ele entendeu tudo errado, tudo atravessado. Então, só que isso a gente tem que ir desenvolvendo aos pouquinhos. E aí a gente, só para terminar falando da importância das emoções, né, no livro Pequeno Príncipe, ele fala uma frase, né, que todo mundo conhece, é com o coração que se vê corretamente. O essencial é invisível aos olhos. Ou seja, ele está falando do racional e do emocional, né? A razão é ótima, ajuda a gente em bastante coisas, mas a gente só vai ter uma visão completa de tudo, do essencial, de tudo, quando a gente olhar com a emoção junto, né? Porque a emoção é o que traz o colorido para a nossa vida, que senão a gente vai ver tudo em preto e branco. Então é algo bem
rapidinho, bem simplesinho. Obrigada pela atenção de vocês. Desculpe pelas falhas. Obrigada. Obrigada. Tirar o